Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal que eu já peço a sua inscrição, seu apoio e a sua colaboração. E ontem eu recebi aqui no meu WhatsApp um meme interessante e eu gostaria de comentar aqui com vocês. Eu não sei quem que é o personagem aqui, então não dá para saber, eu não posso mostrar para vocês porque senão identifica a pessoa. Aí está escrito aqui, claro que isso jamais aconteceu. Alexandre de Moraes manda Twitter bloquear contas de Elon Musk. Primeiro que Twitter não existe mais, né? Agora é X. É o X da questão. Não sei se vocês se lembram, por uma superstição, as empresas do Ike Batista, todas terminavam em X, vocês lembram? MMX, JPX e por aí vai, né? E parece que o Elon Musk está indo aí nessa mesma pegada, né? Que é SpaceX, X. Ah, não, mas tem a Tesla, né? Tem as outras lá que não é X. Mas daqui a pouco vai chamar tudo X. E aí eu recebi lá, né? Alexandre de Moraes manda Twitter bloquear conta de Elon Musk. Aí um senhor de bastante idade, eu vou tampar aqui a pessoa para ver se vocês identificam. Eu não sei quem que é. Não fica muito espelhado, né? Fica muito ruim. Mas esse senhor aqui, né? Olha lá. Foi isso que eu recebi. Depois eu vejo se realmente não apareceu a pessoa, né? E aí responde, ha, você não tem poder aqui. Bom, não tem poder para mandar o X bloquear contas de quem quer que seja, né? Ou seja, se o STF, porque não é Alexandre de Moraes, determinar, olha, é para bloquear conta tal, e o Elon Musk disser, não vou bloquear coisa nenhuma. Ele realmente não bloqueia, é dele, vai. Como vai bloquear? Aí o que acontece? Né? Aí pode receber multa diária, como foi imposto lá de 100 mil reais por conta liberada diária, isso por dia. Então é muita coisa. Pode fazer muita coisa. Mas aí eu respondi o seguinte, ó. Pode bloquear o X como um todo. Já aconteceu com o WhatsApp e por um juiz de primeira instância. Porque por duas vezes, em 2015 e 2016, se eu não me engano, o WhatsApp foi bloqueado aí por 24 horas, 12 horas, não me lembro bem. Mas foi. Foi, né? Lamentável que isso tenha acontecido, mas descumpriu a decisão judicial, foi bloqueado, saiu do ar. Aí a pessoa que me mandou escreveu: já pensou se o X, várias outras plataformas retirarem do Brasil por tempo indeterminado? É muito ruim, né? Uma tragédia. Eu que estou aqui nas redes sociais, eu tenho perfil em 4 e acesso às 4 todos os dias, né? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. E não tenho conta no X. Tô até pensando em abrir. Na hora que eu abrir, eu passei para vocês seguirem. Que tal? Mas eu já tive até 2 contas. Elas foram bloqueadas. Sabe por quê? Porque eu citei os presidentes da época. Dilma e Temer. E minha conta foi bloqueada. Não sei por quê. Só porque eu citei, fiz uma crítica e pus o perfil deles. Nas 2 vezes eu fui bloqueado. No Twitter, não era do Elon Musk ainda. E aí foi bloqueado, eu desisti de ter. Parece ter um perfil lá ainda que está bloqueado lá, eu não consigo acessar, mas até existe. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar meu nome. 2 perfis, se eu não me engano, porque eu fiz um bloqueado, fiz outro, mas eu não acesso, eu não tenho acesso a eles. Aí eu respondi: eu nasci em plena ditadura, que torturava crianças e mulheres grávidas. E homens adultos também, claro, lógico. Estudei em uma época em que éramos obrigados a entrar na sala de aula, em fila, rezar e cantar o hino nacional. E era proibido criticar políticos, tanto os professores quanto nós. E como eu era uma escola da roça, tal, eu nem tinha condição de criticar político.
mas era proibido. Éramos obrigados a chamar o presidente de excelentíssimo presidente da República. Sim, nos textos, quando a gente ia ler, que apresentava o nome, não do presidente atual, dos presidentes históricos até, dos do passado, a gente tinha que dizer isso, né? E em minha casa não tinha energia elétrica. Sabe como que eu me informava? E eu já era ligado em política desde aquela época lá, 1978, e eu me informava pela Voz do Brasil, que era oficial do governo, né? Então saía o que ele queria, você concorda comigo? Aliás, a Voz do Brasil, pouca gente sabe disso, existe até hoje, e é obrigatório passar nos rádios, né? E não foi a ditadura que criou, é antes, tá? Então não faria tanta diferença para mim. Mentira, né? Eu falei isso para ele aqui, mas é mentira. Se todas as redes saírem do ar, eu vou sentir muita falta, né? Minha fonte de lazer são as redes sociais. Falei de zoeira, né? Falei no sentido de que eu sobreviveria apenas, mas eu acharia muito ruim, né? E aí, ele respondeu, ó, entendo sua colocação de certo ponto, mas é preciso refletir que ambos os lados da ditadura, não entendi essa questão, ambos os lados da ditadura, tanto do lado dos militares como dos guerrilheiros, houve torturas e mortes. Então, como eu estava dizendo, houve torturas e mortes. Mas do lado forte, né? Porque você disse aqui que os guerrilheiros não eram tão fortes assim, não. Olha, as organizações criminosas hoje são mais fortes que aqueles guerrilheiros lá e são combatidos pela polícia. Não defendo nenhum lado, mas pelo pouco que sei, você pode estudar mais, naquela época os militares estavam combatendo uma guerrilha bem armada que praticava sequestro, assalto e realizava ataques contra alvos específicos, né? Então, já disse, né, o crime organizado hoje é bem mais organizado e bem mais armado do que seria aquela questão. Quanto a rezar e cantar o hino nacional, acredito que foi de grande valia. E foi mesmo, tá? Com certeza. Se tem uma coisa que a ditadura fez de bom e eu acho que a gente podia colocar em prática novamente, seria essa questão aí, tá? Então, eu citei aquilo ali, não foi como uma crítica, assim, né? Não foi ali uma crítica a esse fato, não. Então, você tem razão. Quanto rezar eu nem tanto porque é um estado laico, tal, mas tudo bem, né? Eu concordo com você. E o hino nacional, claro, é o hino nacional, é de todos. Então, foi de grande valia, né, sim, né? É o hino da nossa pátria, é claro. E rezar é importante para sempre estarmos conectados com o nosso Deus Altíssimo. Precisamos respeitar os ateus nesses casos, né? Existem pessoas ateias, né? E precisam ser respeitados também. Porém, é válido destacar que, infelizmente, nessa época, o Brasil estava começando a se industrializar e a pobreza imperava por todo canto. As pessoas passavam muita fome, passavam muita dificuldade e sofrimento. Mais ou menos, né? Foi o JK, foi o Getúlio. Ixi, falhou minha memória no que concerne a industrialização, mas já estava ali, já existiam as indústrias, né? Inclusive as indústrias não, inclusive uma ou outra fábrica, né? Ajudou a ditadura, né? Tem uma empresa de automóveis, eu não vou falar o nome, mas tem uma empresa de automóvel que admitiu, né? Que denunciava ali os funcionários que eram
ligados ao comunismo. Não era guerrilheiros, não. O fato de você dizer, eu acredito no comunismo. Só de você falar isso, você não precisava fazer nada. Já era motivo para você ser perseguido. Eu posso citar, por exemplo, o caso de Vladimir Herzog. Eu quero que você pesquise e me fale o que foi que o Vladimir Herzog fez. O Vladimir Herzog foi torturado e morto. Tá no governo do Ernesto Geisel, não que o Geisel tenha tido responsabilidade. Diga-se de passagem. Então, deixar isso claro aí também, né? É importante a gente citar isso, né? Então, um Brasil pobre, olha, tinha uma concentração de riqueza muito grande. Já existia luxos grandiosíssimos. Aliás, o Brasil sempre teve luxos, né? Eu me lembro. Nessa época aí que você cita aí da dificuldade do povo brasileiro, eu tive que fazer uma cirurgia de hérnia, né? Fazer um trocadilho aqui, eu nasci quebrado. Quebrado é um termo que se usava para quem tinha hérnia naquela época, né? E minha hérnia era na bolsa escrotal. Então, fiz uma cirurgia aos 7 anos de idade. E eu morei, e agradeço, né? Já falecidos, os patrões, né, do meu pai, à época, eu fui morar na casa deles. Claro, no centro aqui, ali da cidade, né? Pertinho do meu trabalho, né? E você viu o luxo que era a casa deles, a mansão maravilhosa, né? Hoje ela não existe mais, hoje destruiu e construiu uma nova. Mas era uma senhora mansão. Nossa, sabe, eu fiquei no mundo perdido. Eu fiquei lá um mês, morei na casa deles um mês, até a minha recuperação, porque era difícil onde eu morava, entendeu? E tinha muito dinheiro. Nossa, era muito legal. Então, a distribuição era muito pior. E o governo militar ele concentrou mais poder naquele. O governo concentrou mais poder, mais dinheiro nas mãos de quem já tinha muito dinheiro, entendeu? Então, esse também foi um erro. E o foco aqui, né, não é falar tanto de governo militar ditatorial. E para encerrar, eu já falei isso e repito, o único erro grave que eu reconheço no governo militar foi ter matado e torturado. Simplesmente, só isso.